Boa noite, meus pensadores. Tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam fantasticamente bem. Bom, ou boa tarde, bom dia, não sei que horário tu tá vendo esse vídeo. Eu estou gravando esse vídeo exatamente às 2h07 da manhã. Estou sozinho em casa, olha que maravilha. Posso falar normalmente sem ter ninguém me enchendo o saco. Enfim, tá? Como você viu no título, hoje. Eu não sei se qual que dos títulos eu escolhi, se vai ser tipo submundos das comunidades do Discord de desenvolvimento ou se vai ser o submundo dos canais de desenvolvimento. Mas enfim, o foco principal é o seguinte: o submundo das comunidades, tá bom? Eu vou falar sobre comunidades de autodesenvolvimento dentro do Discord. Ok? Ok, esse é o tema principal, esse é a ideia central do vídeo, tá bom? Vou falar, citar algumas coisas, citar alguns canais, vou citar dois em específico que são canais de pessoas que eu conheço e que se eles acharem ruim, eles que venham falar comigo diretamente, né? A primeira que eu vou falar vai ser o Seraph, o Astuto, que é o meu amigo Counter, né? E o que esse cara faz, tá? Ele. Há 2 anos atrás, 2024, né, pra ser mais exato, deixa eu. Aqui. Em 2024 teve uma onda muito grande de canais de autodesenvolvimento focados em personagens de anime, né? 2024 foi a onda do Ayano Koji, o protagonista de Class 1 of the Elite, e basicamente a síntese desse personagem, o resumo dele é que ele é um humano que foi criado em um quarto branco, que desde criança ele foi ensinado a ser o melhor, ele foi criado para se tornar o melhor, e com base nesse desenvolvimento, a, essa sala branca teve gerações, ele é da quarta geração, que é a geração mais brutal, né, a considerada mais brutal de todas, e o resultado dessa brutalidade toda foi ele se tornar um ser humano sem emoções qualquer, tá bom? Ele foge da sala branca, ele vai pra escola em busca de terem emoções, tá bom? Ele vê todos como ferramentas, ninguém é amigo dele, ele não ama ninguém, ele usa todos e tudo e todos, né? Eu acho que agora na novel ele tá tendo talvez um interesse amoroso, mas vindo do Ayano Koji, nós sabemos que deve ser algo, enfim, questionável. E o outro canal é o Lug, o Imperador, que é um cara que se inspirou muito do Counter, né? Que é o Seraph. Bom, tá? Lá pro meio de 2024, como eu falei, teve essa onda de canais gringos que falavam sobre autodesenvolvimento, enfim. Ele viu que essa onda estava muito grande lá fora e foi um dos primeiros, eu acho, talvez, a importar isso pro Brasil, tá bom? Falando sobre Arno Koji e personagens do tipo, tá? Eu acho que ele foi um dos primeiros, talvez. Não é à toa que ele cresceu muito em. Deixa eu ver quantos vídeos ele tem. Ele tem um total de 6 vídeos e com esses 6 vídeos ele tem 31 mil inscritos e 820 mil views. Os vídeos mais famosos que ele tem é como ser sem emoções igual a Ayano Koji, como manipular igual a Ayano Koji, que Otaka, olha, vou dizer, esses vídeos têm edições fantásticas, tá bom? Como treinar igual a Ayano Koji Kyotaka na sala branca. Disciplina, um guia completo para o controle mental. Enfim, tá bom, rapaziada? O que acontece, tá? Esses são os maiores vídeos dele. O mais famoso é o Como Treinar Igual a Ayano Koji, postado 2 anos atrás. E vamos lá, tá? Com esse grande sucesso dele, veio junto a criação de uma comunidade no Discord, que eu vou até entrar aqui. Até entrar aqui na comunidade. E, bom, eu sou amigo desse cara desde 2024. E o que acontece? Quando essa comunidade foi criada, eu entrei junto. E eu entrei como vice-dono. Fiz muitas coisas de que me arrependo. Me arrependo mesmo, sabe? Infelizmente, eu tinha uma mentalidade muito. Eu era jovem, né, rapaziada? Eu era uma criança, eu tinha 16 anos. Não que hoje em dia eu seja um Matusalém, né? Eu vou fazer 19. Mas eu era mais novo, minha mentalidade era completamente diferente. E, cara, vamos lá, tá? O que acontece? Com a criação desse servidor aqui, teve muitas coisas boas, eu diria, talvez. No. Aqui dentro, né? Tinha coisas que eu gostava, que foi uma ideia que eu tive com o Counter, né? Que eu chamei de Counter, ou Seraph, já foi uma vez.
que eram os debates que nós tínhamos semanais. Todo final de semana tinha um debate referente a um tema específico, né? Enfim, não vou falar muito a respeito. Meu Deus. Tá, pela primeira vez eu vou ter que editar a porra de um vídeo. Enfim, tá? Tinham debates todo final de semana, basicamente, referente a alguns temas, né? Alguns assuntos, sejam eles de autodesenvolvimento, pouquíssimos de filosofia e. Enfim. Debates que hoje, se eu tivesse dentro, eu não. Acho que eu não aguentaria. Acho que eu cansaria. O foco não é esse em si, tá bom? Também é, né? Mas é perceber o quanto as pessoas estão deturpadas com essa ideia de autodesenvolvimento, sabe? É visível que as pessoas elas querem evoluir, mas elas não sabem por onde começar, então elas acabam se afundando nesses tipos de servidores, nessas subcomunidades, né? Que honestamente falando não tem pra quê, sabe? É muito superficial todo o conteúdo que aqui tem, né? Vamos lá, tá? Acho que esse cara até deve ter apagado essa porra. Ó, o tópico não é só apenas esse, né? Mas enfim. É... Tem coisas aqui que são interessantes, né? Tipo, como fazer dinheiro, né? Tipo, investimentos. Que tu pode fazer criptomoedas, enfim, tá? Tem coisas aqui que realmente são úteis, né? Mas a maioria das coisas não é, tá? Não é fato, eu acho, para as pessoas minimamente inteligentes que uma das maneiras mais fáceis, talvez, de. Cadê? Não tem mais? Uma das maneiras mais fáceis, talvez, de se tornar alguém autodidata, alguém inteligente, é com livros, né? É lendo livros. Só que, cara, se a gente for ver os livros aqui, eu acho que agora não tem mais. Ou tem sim, aqui ó. Biblioteca? Que era pra ser a biblioteca. É, não, não tem mais. Hum. Tá. Então eu vou pegar um outro servidor aqui, que é o do Lug, que tem, eu sei que tem o canal de livros. Cadê? Livros, aqui, ó, literatura. Recomendações também, que não ninguém nunca mandou mensagem. Mas olha só, tá? Vamos ver os livros que tem pra tu se autodesenvolver, tá bom? Vamos começar dos menos deprimentes, tá bom? A Arte da Guerra. O Homem Mais Rico da Babilônia. Pai Rico, Pai Pobre. Os Segredos da Mente Milionária. Manual de Persuasão do FBI. As Armas da Persuasão. Poder e Manipulação. E o maior de todos, talvez, As 48 Leis do Poder. Eu acho que é perceptível que existe uma linha que foi seguida a respeito desses livros, tá bom? Percebe que todos são livros de autoajuda. Nenhum livro aqui é genuinamente um livro bom, tá bom? Talvez. Talvez aqui a Arte da Guerra, mas
É... O que acontece, tá bom? Acabei me perdendo aqui, acabei divagando nos meus pensamentos. Mas é o seguinte. Os livros que aqui são postados são livros ruins, não são livros que tem uma... Como é que eu posso falar isso, cara? Não são livros bons de verdade, sabe? Óbvio que todo livro deve ser lido, eu acho, tá? A maioria dos livros devem ser lidos, tirando livros como... Porra, pra que tu vai ler? As 48 Leis do Poder, cara. E eu falo isso porque eu tenho essa merda. Eu nunca... Eu comecei a ler, eu achei uma bosta. É muito ruim esse livro. Ele é péssimo, péssimo, péssimo. Caiu meu controle. Tá. Agora, partindo da ideia, tá? De livros de Hábitos Atômicos, por exemplo, tá? Que não é um livro ruim. Eu tenho ele aqui comigo. Não é um livro ruim. Só que tudo que tem nesses livros, tu consegue encontrar em livros clássicos. Óbvio, com uma linguagem muito mais complicada, mais robusta, com não deixando explícito, te forçando a pensar, mas tu encontra esses mesmos ensinamentos. Um exemplo que eu já dei várias vezes aqui, e eu não vou cansar de dar, é do livro de Machado de Assis, Dom Casmurro, que é: prazos largos são fáceis de subscrever, a imaginação os faz infinitos. Essa frase, ela resume muito bem a procrastinação. O que é a procrastinação em si? Que é, tu tem uma tarefa que tu tem que fazer e tu adia ela constantemente. E esse adiamento que tu faz, tu olha e fala assim, ah, é só mais um dia. Só que esse teu pensamento de ser só mais um dia, ele passa a se tornar praticamente infinito, porque tu acha que tu vai ter tempo pra fazer isso, porque nós sabemos que se tu fala que vai deixar uma tarefa amanhã, vai chegar amanhã e tu não vai fazer. Nós sabemos disso, eu já fiz isso. Eu já estive inserido nesse mundo de autodesenvolvimento, eu já tentei ser um frio calculista, porra. Eu já tentei não ter emoções e ser um completo babaca, um pau no cu. Eu já tentei, é normal, nós passamos por isso, são fases. Mas o ponto é o seguinte: poucas são as comunidades de autodesenvolvimento que realmente te ajudam a desenvolver. A maioria delas tem ensinamentos superficiais, com táticas que na íntegra não são ruins, mas são ensinadas e explicadas da maneira errada, né? Eu acho que todo mundo teria que saber o básico, pelo menos, sobre manipulação, tá? Não pra tu usar, mas pra não usarem contigo. E eu sei que essa frase é uma frase muito usada por pessoas que usam táticas de manipulação, mas é verdade. Se tu entende os conceitos da manipulação, tu não cai na manipulação. Isso é um fato, tá bom? Mas eu ainda acho que isso não é um tipo de livro que tu tem que ler, tá? Eu acho que ele é um livro que não te entrega quase nada de útil. Vale muito mais a pena tu desistir num livro como esse, que tem... Olha, gente, por favor, tá? Vamos ver quantas páginas tem esse livro aqui. Eu chuto que é umas 400... Uou! Se fosse 400, tá bom. São 500... Isso aqui é uma lei? Isso aqui é uma lei? Deixa eu ver. Isso aqui é uma lei. São literalmente 537 páginas de um livro que não vai te ajudar em praticamente nada. Tem leis aqui que são muito interessantes? Tem, é claro que tem. Tem como nós tem como tirarmos conhecimento desse livro. Mas eu acho que vale muito mais a pena tu pegar pra ler este livro, certo? Correto? Não pra ler as ideias em si, mas tu pega aqui, cara, tu vê o prefácio do... O prefácio, ó. Tu vê a... Esqueci qual que é o nome do bagulho. Tu vê o sumário do livro. Só no sumário tu já consegue pegar boas ideias. Tipo assim... Oculte suas intenções. Sabe? Não revele coisas importantes sobre ti, isso é o básico. Diga sempre menos que o necessário. Fale menos, sabe? As pessoas são demais. Zele pela sua reputação. Vença por suas atitudes, não discuta. Evite os infelizes e o azarado, que são só de ler, tu já consegue entender mais ou menos, né?
Não construa fortalezas, né? O isolamento é perigoso, não se isole, tá bom? Tenha pessoas ao seu redor, conviva, interaja, isso é muito importante. Saiba com quem está lidando, não ofenda a pessoa errada, isso é o básico. É... Concentre suas forças. Recrie-se. Cara, essa daqui é uma das leis mais interessantes, na minha opinião, tá? Que é o seguinte, tá? Não aceite os papéis que a sociedade lhe impinge. Recrie-se forjando uma nova identidade, uma que chame a atenção e não cansa a plateia. Isso é muito importante. Mantenha as mãos limpas, tá bom? Seja ousado, planeje as coisas, tá bom? Pense como quiser, mas comporte como os outros. Isso aqui é uma lei que eu já não gosto muito, porque tu vai estar se modelando com base nos outros só por medo, talvez, ou pra querer ter vantagem. Não, 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 não. É... Conquistar corações e mentes. Minhas costas doendo. E evite ter uma forma definida, né? Que é basicamente a mesma coisa da outra lei. Tem coisas aqui nesses livros que são boas, que dá pra tu tirar algum proveito? Tem. Mas não vale, não é literatura que vale a pena. Esse é o ponto, sabe? Muitas técnicas aqui que nem eu falei são legais. São bem interessantes, na verdade, né? É... A ideia desses canais de autodesenvolvimento em si é boa, não vou negar. Nasce com uma premissa boa, só que as pessoas não sabem gerenciar esses servidores, tá bom? Eles não sabem realmente o que ensinar, o que deve ser explicado, o que não deve, o que deve ser repudiado e o que deve ser elogiado, né? Um exemplo da Sala Branca, rapaziada, é um servidor que reúne crianças, na grande parte, né, adolescentes, que sonham em ser o Ayano Koji e ser frio e calculista. Se eu pegar aqui pra ler um bate-papo, é muito provável que tu não tenha coisas realmente úteis, sabe? Eu poderia scrollar um pouco aqui e achar, né? Antigamente era mais, hoje em dia não tem tanto. De pessoas que agiam como se fossem frias calculistas e como se fossem fascinantes e blá blá blá, conversavam, agiam como se fossem seres de grande intelecto e não falavam que os outros eram ferramentas e tinham planos arquitetados pra tudo. E, meu Deus. Eu já fui assim, cara. Dá muita preguiça de pessoas assim. Não seja assim, tá? Basicamente, é isso. Eu fiz esse vídeo aqui mais pra dizer que eu estou desenvolvendo um servidor de alto desenvolvimento. Tentando explicar e fazer um efeito de comparação, vendo o quanto evolui, que essa é a ideia desse canal, é eu poder voltar daqui 1, 2 anos e ver, caralho, aquele Sai tinha, o Sai, né, meu outro alter ego, ele tinha esses sonhos, ele tinha essas vontades, essas ambições, e ver se eu evoluir, porque a ideia é sempre evoluir, rapaziada. Se o tempo passa e vocês estão regredindo com o passar do tempo, vocês estão vivendo errado, né? A meta, nossa, a meta é sempre evolução, é sempre evoluir, evoluam, né? O servidor não tá pronto ainda. Quando tiver pronto eu vou fazer um vídeo divulgando ele aqui pra vocês, com a link na descrição. Mas é isso, tá? Esses servidores têm boas ideias com execuções muito mal feitas, tá? Eu quero dizer que eu prometo tentar fazer um servidor melhor. Fugir desse padrão de servidor que prioriza a manipulação e
enfim, né, a ideia de ganhar dinheiro, que a maioria dos servidores foi criado com a intenção de ensinar os outros a ganhar dinheiro. Não é à toa que se nós vemos aqui, nós temos um canal de networking. Cadê? Aqui, ó. Como fazer dinheiro online. Aí tu vai ver, tá? Ó. Investimentos, tá bom? Investimentos. Criptomoedas. Legal, airdrop trade. São coisas interessantes aqui, tá bom? São coisas realmente importantes. Marketing digital. Aqui nós entramos de uma área cinzenta. Como escolher a melhor plataforma para vender seu infoproduto? Provavelmente um texto gerado por IA, uma foto do Pinterest. O menino do criativo. Esse cara que ensina a ganhar dinheiro, eu tenho quase certeza que talvez ganhe dinheiro, mas eu acho que não ganha não, sabe? Marketing digital, vendas online, ele mostrando a sua conta na QIFI, tendo um total de 200 vendas. E olha, não, tem um total de 1000 vendas. Eu não vou dizer que 1000 vendas é pouco, rapaziada, porque fazer mil vendas, R$ 1000, tá interessante. Ó, canal Dark é um perfil onde você posta conteúdo sem precisar aparecer. Básico. O que ele vende? E-book. E cara, fuja de e-books. Fujam de e-books. Porque a maioria dos bagulho não funciona. São tudo vendas e aplicativos falsos que estão te ajudando a... enfim, tá? Coisas inúteis, tá bom? Você quer aprender de tech pelo CapCut Mobile? Venha no privado, eu te vendo um e-book. E, cara... Ai, cara... É triste, sabe? Tem muitas coisas que são legais aqui, mas... Não é. O foco de um servidor de autodesenvolvimento deveria ser desenvolver a pessoa como um todo, né? Porque o dinheiro é consequência da inteligência. Só que a inteligência não é consequência do dinheiro. Foquem em se tornar mais inteligentes. Se tornando mais inteligentes, vocês automaticamente vão conseguir fazer dinheiro. Isso é o básico que não é ensinado, que as pessoas não dizem, né? Acho que já ficou muito longo esse vídeo. Eu falei muito e ao mesmo tempo falei pouco. Mas é mais para divulgar mesmo essa ideia do meu servidor. Daqui talvez uma semana esteja pronto. Vamos ver. Desejo a vocês uma boa noite. Tchau. E lembrem-se de uma coisa, rapaziada. Minha frase: pensem ou pensarão por você.